É sobre esse e outros assuntos relacionados à pandemia que conversamos com o médico Alexandre Naime Barbosa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e professor da Unesp. Doutor Naime, bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, Carol, Raquel, Kenzo. Um prazer estar com todo mundo da CNN essa tarde. Doutor, são muitas as dúvidas relacionadas à pandemia de Covid-19. Eu começo com essa primeira, que tem a ver com essa quarta dose, essa avaliação de uma ampliação do público-alvo no estado de São Paulo. É o momento ideal para isso, doutor? A realização da quarta dose para pessoas que não são imunossuprimidas ainda é uma grande indagação em termos de resultados científicos. Ou seja, será que aquelas pessoas, principalmente as mais vulneráveis, as que têm mais idade, acima de 70 anos, que já tomaram o esquema básico com 2 doses e a dose de reforço, mas que a dose de reforço já tem cerca de 4 meses, será que essa população se beneficiaria de mais uma dose de reforço? Será que o sistema imunológico vai precisar de uma ajuda para voltar a fabricar ou fabricar com maior intensidade os anticorpos, ativar a resposta imune celular? Esses estudos estão em andamento, mas alguns países já puseram isso em prática, principalmente Israel e Chile. E uma cidade aqui em São Paulo também está fazendo isso. A minha cidade aqui de Botucatu, nós avaliamos a relação custo-benefício, ainda que falte todo esse embasamento científico dos ensaios clínicos, e a partir deste domingo, a partir de amanhã, os idosos acima de 70 anos que receberam a última dose de reforço há mais de 4 meses vão receber a quarta dose. Porque o perfil de pacientes que está internado nesse momento, a gente sabe, é basicamente de pessoas não imunizadas ou de parcialmente imunizadas. Mas tem algo em torno entre 20% a 30% de pessoas, justamente nessa faixa que eu disse, 70 anos, mas que tomou o último reforço há mais de 4 meses, que pode ser que tenha uma vulnerabilidade maior, por isso a medida da quarta dose, mas que obviamente precisa de muito mais estudos para mostrar a sua necessidade. Doutor Alexandre, eu gostaria de tocar exatamente nesse ponto sobre o intervalo, então, entre esse reforço, né? O que os estudos têm mostrado? Porque entre as 2 doses e o reforço, os estudos mostraram ali a efetividade, dependendo da vacina que a pessoa toma. Mas, diante dessa dose de reforço, quem já tomou a dose de reforço precisa tomar uma quarta dose da vacina. O que os estudos mostram? Qual é o intervalo que precisa ser dado para que essa quarta dose seja efetiva e eficaz e segura? Kenzo, é uma ótima pergunta e nós temos que responder ela dividindo em 2 variáveis. A primeira variável é qual faixa etária nós estamos falando, porque principalmente a partir dos 70 anos começa a entrar em cena um tipo de deficiência chamada imunossenescência. O que é imunossenescência? É o envelhecimento do sistema imune. Então, para qualquer vacina, para qualquer tipo de imunizante, a resposta em relação à fabricação de anticorpos ou resposta imune celular é menor em pessoas acima de 70 anos, quando comparado principalmente em indivíduos mais jovens. Então, o intervalo de doses nessa faixa etária realmente precisa ser revisto. Aparentemente, é algo entre 3 a 4 meses. Por isso que a dose de reforço, quando foi feita lá atrás para os idosos, ela acabou tendo esse tipo de intervalo diminuído. Para a população em geral, que não é idosa, os estudos estão em andamento, mas aparentemente algo em torno entre 6 a 8 meses. O problema é que nós temos agora, nessa situação de Ômicron, um painel completamente diferente, porque a Ômicron mexeu com o que a gente conhecia sobre eficácia de vacinas. Isso a gente precisa deixar claro. Se nós formos olhar a proteção contra a hospitalização e óbito, as vacinas continuam com um excelente perfil. Se antes eu tinha 2 a 3% de óbito, 7 a 10% de necessidade de internação na população geral, hoje isso caiu para menos de 1%. Mas quando eu olho o desfecho transmissão, a Ômicron, infelizmente, diminuiu o efeito das vacinas que nós temos, reduzindo, por exemplo, a Pfizer de 95% de proteção contra caso leve para cerca de 50% de infecção leve. Então é isso que nós precisamos discutir agora, a necessidade ou não de vacinação para evitar a transmissão
ou mesmo, o que nos parece mais provável, vacinas mais específicas que possam também cobrir contra a Ômicron ou outras variantes que venham a surgir. Perfeito, doutor Alexandre. Raquel Amorim, aqui do Rio de Janeiro, falando. Boa tarde. Eu gostaria de voltar à discussão sobre a questão da quarta dose. A gente sabe que a terceira dose, não há dúvida, é necessária. Então, o que o senhor colocou é que ainda não há evidências da necessidade da quarta dose para todos ainda. Queria que o senhor deixasse claro. E também se há evidências da necessidade de uma dose adicional para as crianças de 5 a 11 anos. Então, Raquel, vamos deixar muito claro, o que está sendo discutido, e foi inclusive não só aqui em âmbito do governo do Estado de São Paulo, foi também parte da discussão da Câmara Técnica de Assessoramento ao Programa Nacional de Imunização, que se encontrou na sexta-feira da semana anterior, e esse tema foi colocado em pauta. A vacinação para idosos, principalmente acima de 70 anos, essa quarta dose, que já foi feita, repito, em Israel e no Chile, de modo empírico, de modo a justamente se avaliar esse benefício ou não, e que também está sendo feito aqui na cidade de Botucatu. Ela deve ser efetuada ou não? Então, está sendo aguardado esses estudos de efetividade de vida real para que se possa colocar em prática, mas repito, para a população que é mais vulnerável, principalmente aqueles acima de 70 anos que já tenham recebido as 3 doses. Ainda não está em pauta a quarta dose para a população em geral, que não tenha fatores evidentes de imunossupressão, nem que seja extremo de idade. E isso envolve também o que você perguntou, a dose de reforço para crianças de 5 a 11 anos, elas devem receber o esquema básico com 2 doses, e estudos estão em andamento em relação ao benefício nessa população de uma dose de reforço, que seria para eles a terceira dose.